base nesses dados, né, que a gente apurou aqui na ABECS, eu começo a fazer o nosso debate, né, e tenho aqui uma primeira questão levantada para os senhores. Eu começo com o Dourado e vou pedir que o Abreu e que o Conrado comentem também essa questão, né, Dourado? Primeiro, a inadimplência do cartão de crédito, né, indo na ordem aqui dessa apresentação, atingiu nos primeiros meses de 2014 os menores níveis históricos de toda a série disponível no Banco Central para este meio de pagamento, né? E, em alguns momentos, ele teve, inclusive, abaixo da inadimplência da pessoa física ao longo desse ano, né, quando a gente compara os recursos livres. O que podemos projetar de comportamento para esse indicador, na sua opinião? Bom, inicialmente, Noronha, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, Noronha, na realidade, o que vem acontecendo, e a gente vem experimentando isso, a nossa empresa atende muitos consumidores e avalia a posição de crédito desses consumidores. O que nós temos notado é que, nos últimos 2 a 3 anos, né, o consumidor mudou de hábito, ou seja, ele é muito mais responsável, ele sabe operar melhor o seu crédito e sabe utilizar melhor os instrumentos. Todo mundo sabe o momento que nós vivemos aí anterior a esse período, com um nível de inadimplência muito alto e com o consumidor se perdendo. Vocês conhecem a história, 50 milhões de pessoas, né, no consumo, etc., etc., 64% do PIB alavancado por isso e tudo mais. E em algumas situações, nessa nova era, o cartão apareceu como meio de pagamento que mais provocava inadimplência. Aquela história lá de matar o carteiro, né? E isso causou uma certa preocupação no mercado. Mas, na realidade, o cartão, como vocês sabem, é um instrumento seguro, flexível, prático, enfim, ele tem todos os benefícios vis-à-vis os outros meios de pagamento. Então, o que a gente percebeu foi exatamente isso. Hoje, a educação financeira do consumidor, o planejamento financeiro e o uso adequado dos instrumentos disponíveis fizeram com que o consumidor equilibrasse um pouco melhor essa situação. A gente vem notando gradativamente uma desaceleração do processo de inadimplência e, como você mesmo mostrou, uma equalização entre a inadimplência geral e a inadimplência com cartão. E também temos verificado que essa, aparentemente, é uma tendência que vai perdurar. Vamos fechar o ano, talvez, com um índice um pouquinho superior com relação ao ano passado. Esse último trimestre aí houve uma pequena variação superior, mas o que a gente percebe é que o processo de recuperação de dívidas está mais acelerado e o consumidor está entendendo melhor essa equação e utilizando essa equação ao seu favor. Então, a gente acredita que vamos trabalhar aí nessa faixa de mercado que a gente está hoje. Provavelmente, se 2015 não se demonstrar um ano muito conturbado com questões importantes como perda de ganho de massa salarial ou alteração do processo de taxa de emprego, né, a gente deve continuar basicamente nos mesmos patamares que nós temos hoje. Muito bom. Obrigado, Abreu. Boa tarde a todos também. Obrigado pelo convite, Marcelo. Eu corroboro com a opinião do Dourado nessa questão do aprendizado desse novo consumidor, que teve uma massa muito grande de novos consumidores nesse período. Acho que teve esse movimento importante, isso responde por uma parte dessa melhora da inadimplência, mas teve também, a gente não pode também deixar de citar a questão do ponto que você tocou no final, que a gente espera para o próximo ano. Quer dizer, a massa salarial, de qualquer forma, não perdeu nesse período, quer dizer, apesar da economia não estar crescendo como a gente esperava, a questão salarial tem sido preservada e tem a questão do desemprego, isso tem ajudado não só o cartão, mas também toda a inadimplência da pessoa física está no movimento, e também acho que o próprio aprendizado dos bancos nesse período também, acho que esse aprimoramento constante
dos modelos de concessão, isso tudo também é um ferramental todo novo que tem ajudado também bastante nesse movimento. Tá? A gente também projeta, acho que para 2015, mantido esse cenário de preservação de renda, de tudo, acho que uma manutenção realmente de inadimplência, não vemos movimentos muito fortes de melhora, mas também não acreditamos em piora significativa, não. Sempre falar por último, sempre mais difícil, né? Primeiro, boa tarde a vocês. Obrigado ao Noronha por esse convite. E parabéns pelo belo evento que está sendo feito aqui sobre meios de pagamento. Essa questão de inadimplência, definitivamente, como bem falou Dourado, educação financeira, toda a população, a migração, imensa migração social que o Brasil sofreu, hoje 54% na classe C, obviamente, subindo nas classes de renda, e com uma necessidades imensas de móveis, de trocar carro, comprar móveis, televisão nova. Isso levou a um desequilíbrio que está sendo cuidado, que está sendo gerenciado no tempo, que levou essa melhor inadimplência. Os bancos também estão muito mais atentos, os modelos mexeram, os bancos continuam trabalhando forte na aprimoração dos seus modelos de risco, e isso, obviamente, contribui para uma melhor concessão, para uma melhor infraestrutura de crédito na economia. Olhando para frente, e também outra coisa para mim importante, também nesses indicadores, quando se olha indicadores de atraso acima de 60, 90 dias, tem uma questão de numerador e denominador. Como o negócio de cartões cresce aceleradamente, então tem uma questão de denominador aí, que ajuda ao índice desse tipo. Mas, quando se olha vintage, também está no caminho, então a tendência é positiva. Obviamente, a gente tem que olhar para frente, porque com inflação batendo no teto, a renda disponível fica comprometida, e isso pode ter alguns blimps para frente em termos de crédito. Mas eu acho que, com tudo que foi feito, todo o aprendizado, e pela melhor infraestrutura de crédito e a melhor educação, dá para enxergar para frente que a gente vai continuar tendo uns índices de inadimplência em cartão bastante favoráveis. Obrigado, Conrado. Eu tenho uma segunda questão aqui, seguindo adiante, e eu começo agora com você, Conrado, né? Começo por aí. Tá certo? Né? E aí eu vou pedir que o Abreu comente e que o Dourado comentem também, que é uma segunda questão, que é, considerando a participação do cartão de crédito como a quarta modalidade no saldo da carteira de pessoa física, né, qual a sua avaliação do uso deste instrumento como facilitador de crédito? Noronha, cartão é um instrumento fantástico, né? Concentra data de vencimento num dia, flexibilidade de pagamento, tem parcelamento de fatura, como se mostrou, cresce aí 12% a 13% de parcelamento de faturas. Então, tem uma série de instrumentos que permitem ser melhor usado. Olhando, e cada vez mais, o cartão é o instrumento de consumo. Olhando em outros países, geralmente, quer dizer, onde é que as pessoas físicas se financiam? Financiam em crédito imobiliário, você pega o balanço dos bancos em outros lugares, onde tem economias mais avançadas, 70% do balanço da pessoa física é crédito imobiliário. É crédito imobiliário, com todas as vezes a primeira e segunda hipoteca, e também cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, de fato, é o grande instrumento de consumo. E no Brasil, eu acho que nós temos espaço para continuar evoluindo, ainda tem muita compra no carnê, tem ainda uma quantidade de pagamentos à vista, que às vezes as pessoas, cheque pré-datado muito menor, mas ainda tem um espaço para capturar em cima disso. Então, tem espaço para continuar crescendo a utilização de cartão como meio de financiamento via essas outras formas hoje utilizadas. E também, olhando para frente, também dá para esperar um equilíbrio melhor, porque hoje, como o Noronha mostrou na apresentação dele, o grosso das operações sem juros, de parcelamento sem juros, estão em 3 a 6 meses. Ou seja, são operações bem curtas. E o comprometimento, para a gente manter uma capacidade de pagamento saudável, o comprometimento de renda não pode passar muito o que está aqui. As pessoas cada vez mais compram automóvel,
crédito imobiliário, que cresce muito forte no país, isso, obviamente, vai comprometer a renda. Então, para o consumo, nós temos que olhar para frente um aumento do duration, um aumento do prazo dessas compras financiadas, e, para isso, eu acho que a gente tem um espaço grande no Brasil também para um desenvolvimento maior do crediário, quer dizer, que é o parcelado emissor, que a gente já está fazendo alguns esforços para começar a crescer no Brasil, que eu acho que tem um espaço ainda grande para crescer, como mais um instrumento de financiamento de consumo, que vai permitir um prazo maior para equilibrar dentro da capacidade de pagamento dos portadores de cartão. Então, acho que é algo que, cada vez mais, definitivamente, vai ser o grande instrumento de consumo no Brasil. Obrigado, Conrado Abreu. Está explicado porque você fica para o final, porque você não deixa nada para a gente falar depois. É difícil. Na verdade, basicamente, eu concordo com tudo que o Conrado colocou, eu só enfatizaria essa questão, realmente, do desafio, quer dizer, dada a praticidade do cartão, o desafio que a gente tem em desenvolver o uso do cartão como um instrumento de financiamento mais efetivo. Um prazo mais longo, ao invés de usar carnês e usar o cartão, porque realmente o portador do cartão ele já está com o seu limite de crédito, ele carrega seu limite de crédito no bolso, então ele compra onde ele quiser, ele poderá seguramente fazer o parcelado como ele bem entender. Isso, sem dúvida, é o grande desafio do sistema, e a gente acredita muito nisso. Tá? Então, vamos estar trabalhando, temos trabalhado bastante juntos, a gente até, entre nós mesmo, por mais que a gente concorra, dispute na ponta, mas nessa questão a gente compartilha bastante dessa discussão. Acho que é um grande mercado para ser desenvolvido, e o cartão, sem dúvida nenhuma, ele vai ser um protagonista nesse financiamento em pouco tempo, a gente acredita. Vamos estar trabalhando forte nesse sentido. Obrigado, Abreu. Dourado. Bom, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, Noronha, porque a gente atende milhares de clientes no Brasil inteiro, e a nossa empresa tem uma atuação muito forte no varejo, e nós chamamos de varejo fragmentado, e também nos varejistas regionais. Então, eu concordo com a tese de que tem muito espaço para crescer, mas, ao mesmo tempo, a gente vê parte desses varejistas que, teoricamente, poderiam utilizar ou se utilizar mais esse meio de pagamento, querendo recuperar a sua capacidade de relacionamento com o cliente dele, com o cliente final. E que, às vezes, com o instrumento do cartão, isso fica um pouco distante. Então, tem muitos varejistas no Brasil, vou dar o exemplo do segmento do varejo, talvez não valha para outros, mas o varejo está muito preocupado com essa questão. E tem varejistas no Brasil que têm metas de carnê, né, de manter o pagamento no carnê. Eu acho que isso é uma informação positiva, na medida que pode fazer com que as operadoras, de uma forma geral, trabalhem mais essa questão e vejam como é que esse processo possa ser ampliado com um nível de parceria maior e com ofertas diferenciadas. Acho que o outro desafio também importante aí é identificar como é que você trabalha as ofertas diferentes, né, para bens de maior duração ou aumentar esse ticket médio. Acho que tem uma engenharia aí para ser trabalhada bastante interessante. Obrigado, Dourado. Você traz uma perspectiva diferente aqui. Aí eu ainda continuo nesse item. Abreu, começo com você agora, tá certo? E peço que os demais comentem, né? Mas aprofundando um pouquinho mais esse tema, né? Quer dizer, os dados apresentados, né, vêm demonstrando que os clientes são sensíveis ao parcelamento sem juros, né, que é uma jabuticaba, né? Todo mundo gosta de dizer, não, aí só tem no Brasil. É bom ou ruim? Né? Não é porque só tem no Brasil que é ruim, né, pessoal? Né? Só tem no Brasil, mas aí tem muita coisa boa, né, para a gente exportar também, né? Estou dizendo que esse é o caso ou não é o caso, né? Eu estou dizendo que isso é uma característica brasileira. E a gente viu aqui, Abreu, que 73% dos clientes afirmam, eu utilizo todo mês essa modalidade, né? Com maior intensidade ou menor intensidade. E sempre há controvérsia sobre isso entre todos os agentes, né, da cadeia de valor. Lojistas que gostam, lojistas que não gostam,
emissores que gostam mais, emissores que gostam menos, né? Enfim, quer dizer, todo mundo sempre tem posições a favor e posições contrárias, né? Mas vamos pensar no caso dos lojistas, né? Se ele não tivesse esse parcelamento sem juros, não levasse valor ao lojista, certamente eles mesmos não fomentariam essa modalidade por meio dos seus próprios acordos, né, de private label que eles têm, tá certo? Então, há o fomento dessa modalidade, não só pelo setor, né, pelos bancos emissores, pelos adquirentes, né, mas pelos lojistas também. Qual é a sua opinião a respeito do valor disso, né, e desse fomento por parte do lojista? Só vou deixar claro que eu não sou lojista, então... Veja, Marcelo, como você colocou, é uma jabuticaba, realmente, que só tem no Brasil, e ele surgiu, basicamente, para substituir outros instrumentos que a gente tinha, que, basicamente, a questão do cheque pré-datado e outras coisas. Eu acho que, se fosse ruim, ele não prosperaria do jeito que prosperou. Tá? O negócio crescer do tanto que está crescendo esse volume. Se ele não fosse bom para o consumidor não usaria. Se ele não fosse bom para o lojista, como você colocou, ele também não estaria fomentando. Nós mesmos, como emissores, a gente discute, debate muito, mesmo dentro da casa, nós temos controvérsia. Tem gente que acha que isso é um absurdo, porque o banco tem que cobrar juros, está certo? Então, não cobra juros. Mas você tem outros ganhos advindos, então você acaba aumentando o consumo, o uso do cartão, que você acaba capturando ganhos de outra forma. A gente tem estatísticas que mostram isso. Então, quer dizer, é um sistema de pagamentos que foi crescendo. Eu sou favorável, eu acho que a gente tem que ter uma certa disciplina, acho que não dá para crescer o volume de parcelas, ou a quantidade de parcelas, eu acho que até no máximo 12 meses, eu acho que está razoável, e aí depende do setor, quer dizer, não adianta, eu não vou fazer 12 meses parcelado 12 vezes no supermercado ou parcelado numa farmácia, mas se é material de construção ou outras coisas, acho que dá para você até trabalhar com um prazo um pouco mais longo, mas acho que tem que trabalhar um pouco segmento, colocar prazo máximo para os segmentos, eu sou favorável a isso, para disciplinar um pouco até o próprio uso do consumidor, porque o consumidor começar a parcelar a compra do remédio, a parcelar a compra do alimento, realmente não é salutar. Mas, de resto, eu sou plenamente favorável. Sim. Obrigado, Abreu. Dourado, você quer comentar também aí o teu ponto de vista a respeito Não, disso? eu basicamente concordo com tudo que o Domingos colocou. Eu acho que é um belo instrumento, tem que saber utilizar, e poderíamos estar trabalhando um pouco melhor as condições para os diferentes segmentos. Eu acho que isso é que está faltando pensar um pouco, analisar, provavelmente desfavorecer alguns segmentos que não agregam muito valor e expandir a fronteira em cima de outros. De qualquer forma, a jabuticaba existe, não dá para matar os pés de jabuticaba, eu acho muito complicado, né? E talvez esteja precisando aí focar um pouco mais as ofertas. Às vezes o que a gente percebe é que é um processo muito pasteurizado, né, dessa modalidade ou dessa oferta. Acho que as empresas poderiam pensar um pouco mais, né, trabalhar um pouco mais a engenharia analítica, né, para ver como é que você posiciona de maneira mais interessante, de modo a olhar realmente crescimento e talvez a abertura de novos segmentos. A gente começa a perceber já uma oferta nessa linha para alguns tipos de bens de maior valor, né, de valor considerável. Acho que tem aí um trabalho de desenvolvimento a ser feito.